Ora, boa tarde a todos. Bendito seja Deus. Eu, para já, ainda não vou explicar porque é que eu cheguei atrasado. Para já, peço desculpa. Aliás, para já peço perdão. Daqui a pouco apresento as desculpas, porque havia ali, a meio daquilo que eu vou falar, havia algo que eu precisava de um exemplo. E não encontrava. E o Senhor deu-me um exemplo agora, à vinda para cá. Portanto, eu já vou explicar o que é que se trata. Então, é assim, foi com muito agrado. Antes de mais, se calhar apresento-me, embora se calhar já conheça muita gente que está aqui. E pronto, mas sou o Padre Fernando Santos, da comunidade Emanuel. Sou atualmente vigário paroquial em Arroios, na paróquia de São Jorge de Arroios, aqui em Lisboa. E pronto, sou padre há, eu digo 1 ano e meio, mas já vai mais para 2 anos do que para 1 ano e meio. Mas pronto, anda por aí. Fui ordenado em junho de 2013, padre, e pronto, e com muito gosto acedi a este convite do Armando, do Diácono Armando, do Armando e da Amélia, para vir hoje aqui então falar um pouco convosco. Para falar de quê? Foi a primeira coisa que eu perguntei. E o Armando disse: é do que quiseres. E eu: do que eu quiser? Está bem, sim, nós estamos a ver mais ou menos a exortação apostólica do Papa Francisco, mas estás à vontade. E eu então comecei a pensar: bem, de que é que eu vou falar, de que é que eu vou falar, de que é que eu não vou falar. E então deixei-me mais uma vez interpelar por esta exortação apostólica do Papa Francisco, que realmente é assim. Tem uma grande dificuldade. É que é difícil falar desta exortação apostólica dizendo mais do que o que lá está. Porque aquilo, não sei qual é que é a vossa sensação, mas aquilo que o Papa Francisco fala de coisas tão profundas de uma maneira tão simples, que parece que nós conhecemos isto já há séculos, e literalmente há séculos, que já conhecemos estas coisas, mas que, sei lá, ganham uma luz nova, ganham um fogo novo, ganham uma mensagem, uma força nova e que nós não conseguimos reproduzir por outras palavras. Portanto, aquilo que eu proponho que nós façamos esta tarde, se vocês estiverem de acordo, vamos ler alguns pedaços deste 2º capítulo da exortação apostólica à alegria do Evangelho e tentando aplicar, na medida em que conseguirmos, àquilo que é a nossa vivência cotidiana no renovamento carismático católico, nos nossos grupos de oração. E vamos procurar, eu pelo menos vou tentar, por um lado, ir ilustrando com a Sagrada Escritura, de ver que realmente não são coisas novas, mas são coisas que nós podemos encontrar já desde o tempo de Jesus, e, por outro lado, tentar não complicar as coisas como eu estou a fazer agora, ok? Mas viver as coisas realmente com simplicidade e recebendo as coisas como são. Muito bem. Então, o título deste capítulo faz um bocado de medo. A gente abre e vê. Capítulo 2. Na crise do compromisso comunitário. Pronto, assusta-nos já a crise, e então, pronto, para nós portugueses, ouvimos falar de crise, e isto diz-nos qualquer coisa. Mas não nos podemos esquecer de uma coisa. Eu não estou aqui a fazer política nem nada, mas a crise, em grego, na verdade, quer dizer aperto. Ok? É um aperto que pode ser vivido de várias maneiras. Ou consideramos que é um aperto que nos esmaga, ou então é um aperto que nos leva a um novo nascimento. Ok? A criança, quando está no seio da mãe, bem, não está assim muito à vontade, mas está confortável, não é? No momento de nascimento, todos nós passamos por uma verdadeira crise, por um verdadeiro aperto. Quando saímos do seio da nossa mãe, nós saímos realmente e nós vimos a este mundo em crise, de certa maneira, seja em aperto, quase que um certo estrangulamento. Dizem que eu nasci com o cordão umbilical à volta do pescoço, por isso estava para ser natural, mas acabei por nascer por cesariana. Precisamente este aperto é algo que nós sentimos. Se nós consideramos as dificuldades, as crises, e como o Papa fala aqui, a crise do compromisso comunitário, apenas como um aperto, como algo que nos estrangula, e não vemos sentido para isso, olhem, não vamos querer nascer.
e vamos acabar por morrer. E isto também se pode ver também em termos da economia e da crise que nós estamos a viver, etc. Se esta crise servir para surgirem novos valores, surgir um novo mundo, surgir uma ordem em que realmente seja a verdade que reine, então graças a Deus. E estes sacrifícios que nós vivemos fazem sentido. Se estas dificuldades nós sentimos hoje também na Igreja, esta crise de compromisso comunitário, estas dificuldades do mundo, estas dificuldades que nós sentimos também na Igreja, servirem para um novo nascimento, então bendito seja Deus. Se para nós ficarmos só nas dificuldades e não sei o quê, estamos a ir de mal a pior, fica-te o mundo cada vez pior, então olha, não vamos sair daqui. Não vamos sair daqui. E vamos morrer com o cordão umbilical à volta do nosso pescoço. Ok? Portanto, vamos olhar para estas dificuldades que aqui vamos apresentar com os olhos no Senhor. E dando graças a Deus, porque sabemos que Ele é vencedor. Jesus Cristo é vencedor. É ou não é? Estão comigo ou não estão? Sim. E já vemos isto na nossa vida ou não já? Sim. Nas grandes dificuldades o Senhor dá a volta. Pronto. Então, a primeira coisa que o Papa Francisco faz é olhar para o mundo atual. Ver quais é que são as crises, quais é que são os desafios no mundo atual. E nomeia alguns em relação à economia, em relação ao individualismo, em relação ao relativismo, etc. Todas estas coisas que nós vemos realmente, quando olhamos à volta, podemos ficar às vezes até um pouco desanimados. De ver realmente as dificuldades que as pessoas hoje... E eu não sei vocês, eu cheguei a Lisboa em 2006. Antes de Lisboa só conhecia o Jardim Zoológico. Ou seja, vim para cá assim um bocado de paraquedas, cheguei cá, mas lembro-me que apesar de tudo, das coisas... Eu antes de vir a Lisboa tinha estado em Paris, com a comunidade Emmanuel, e as coisas que lá me faziam mais impressão a andar de metro. Porque lá as pessoas andavam carrancudas, andavam sisudas, andavam tristes no metropolitano. Quando cheguei aqui a Lisboa, disse, graças a Deus, não é assim. Porque, de facto, eu lembro que em 2006 eu andava no metro e ainda se via alguma afabilidade das pessoas. Hoje já tenho mais dificuldade em ver. Se calhar é uma conversão pessoal que o Senhor me chama a fazer. Se calhar é. Mas não deixa de ser um pouco intrigante. Como é que em 8 anos parece que as pessoas andam mais tristes. Parece que as pessoas andam mais sem esperança. O Papa Bento XVI, quando cá veio em Portugal em 2010, a grande mensagem que ele trouxe, se nós formos ver os textos, é a esperança. Tenham esperança. Tenham esperança. Há 100 anos atrás, diria ele não disse, mas eu pensei que ele podia ter dito, tenham esperança porque há 100 anos atrás, em 1910, alguns chefes portugueses diziam: dentro de 2 gerações deixará de haver cristãos em Portugal. O catolicismo acabará em Portugal dentro de 2 gerações. Ora, 100 anos depois, vem o Papa e consegue encher o Terreiro de Paço, consegue encher o Santuário de Fátima, consegue encher... E um Papa que, vejamos a verdade, não é assim muito carismático no sentido de... Não no sentido que nós costumamos usar, mas no sentido de cativar facilmente a simpatia das pessoas. Hã? As pessoas foram porque era o Papa, porque era o sucessor de Pedro. 100 anos depois de alguém dizer que o catolicismo ia acabar, e havia sinais disso, 100 anos depois, parece que está ainda com esta força. Graças a Deus. Isto a respeito de quê? A respeito desta questão dos desafios, das coisas que nos parecem que às vezes vão de mal a pior, mas que devem suscitar em nós respostas para o nosso tempo. E devemos estar sensíveis às dificuldades das pessoas e lembrar-nos. A minha mãe dizia sempre, ela é professora primária, e então ela dizia sempre aos meninos: lembra-se quando apontam um dedo ao outro, têm três dedos virados para vocês mesmos. E é verdade. E às vezes aquilo que nós apontamos aos outros, nós não nos podemos esquecer que nós somos feitos da mesma massa. E quando dizemos que hoje em dia, na sociedade, as pessoas já não acreditam em Deus,
Podemos achar, mas é assim, eu tenho fé, graças a Deus, tenho fé, mas eu estou envolvido neste meio. Se calhar há coisas em que eu se calhar também não acredito muito em Deus. Se calhar há coisas que eu acho que Deus está fechado dentro das quatro paredes da igreja, no meu trabalho, o que é que isto tem a ver com Deus? E sofremos desta dificuldade em ver Deus presente nos outros e nas coisas do dia-a-dia. Individualismo. Dizemos, hoje em dia as pessoas são muito individualistas, etc, etc. Pronto, as pessoas. E eu? E eu, Fernando? Eu, Padre Fernando? Quantas vezes é que não sofro deste mal, que é velho como o mundo, é verdade, mas que hoje em dia se mostra este individualismo. Este individualismo, às vezes até este risco que Deus nos guarda de procurar a minha salvação sozinho. Procurar a minha salvação sozinho. Ok, pronto, os meus vizinhos não acreditam em Deus, olha, paciência. Não podemos ficar marcados com este individualismo. Não podemos. E ao olhar para os desafios, as dificuldades do mundo, olhemos-nos ao espelho. Olhemos-nos ao espelho. Porque muitas vezes nós conhecemos muito bem que o argueiro que vemos na vista do outro, às vezes é o argueiro ou a trave que nós temos na nossa própria vista. Não sei se vocês têm essa experiência, mas muitas vezes os defeitos que nós menos toleramos nos outros são os defeitos que nós próprios temos. Certo? É, não é? Pronto. Ou seja, esta leitura que o Papa Francisco faz do mundo atual, das dificuldades do mundo atual, devemos lê-los também neste sentido. Neste sentido de olhar para nós próprios e vermos em que medida é que nós somos também atingidos por estas dificuldades, por esta crise, no fundo. Pronto. Continuando, fala aqui sobre a questão do dinheiro, etc. Vou passar isto porque não dá para ver tudo, não é? Mas pronto. O Papa fala depois, dentro destes desafios de hoje em dia, o desafio da inculturação da fé. O que é isto? É fazer com que a fé não seja uma coisa que anda a pairar no ar, mas que seja no concreto. E o concreto das vidas é diferente daqui, de Espanha, de França, da América do Sul, de África. E acho que é importante para nós entendermos isto. O que é que diz o Papa Francisco? O substrato cristão de alguns povos, ou seja, o terreno cristão de alguns povos, sobretudo no Ocidente, é uma realidade viva. Não podemos negar que nós temos raízes cristãs. Que a nossa Portugal nasceu quando o Papa disse que Portugal nascia. Pronto, os historiadores agora dizem que não, mas pronto, a gente na escola pelo menos aprendeu que foi assim. Aqui encontramos, especialmente nos mais necessitados, uma reserva moral que guarda valores de autêntico humanismo cristão. Pronto. Um olhar de fé sobre a realidade não pode deixar de reconhecer o que semeia ao Espírito Santo. Nós temos esta experiência. Nós temos esta experiência de ver a ação do Espírito Santo e ver como ele às vezes conduz até as pessoas e as circunstâncias que parecem estar mais longe de Cristo. Porque quando Jesus diz no Evangelho segundo São João, no último dia da festa, no mais solene, Jesus levantou-se e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E o que é que ele diz a seguir? Do quê? Do seio. Do meu seio ou do seu seio? Do seio. Do seu ou do meu? Do seu seio? Do meu? Seu. Não, nosso não.
Eu não percebo muito de grego, mas quem percebe diz que a gente não consegue perceber naquela frase se é do meu seio, se é do seu seio. Por isso vocês vão encontrar algumas Bíblias que dizem do meu seio jorrarão rios de água viva. Noutros dirão do seu seio jorrarão rios de água viva. E depois o evangelista continua, ele falava do Espírito Santo. Ele falava do Espírito Santo, que ainda não tinha vindo, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E então nós entendemos que o Espírito Santo, se por um lado é o dom do alto, se por um lado é o dom do seio de Cristo, se por um lado é esta água e este sangue que brota do coração de Cristo, por outro lado o Espírito Santo já está em nós. Por outro lado, o Espírito Santo é também o dom de Deus que brota do fundo do nosso coração. E as duas coisas não são incompatíveis. O que é que nós lemos no Gênesis quando Deus criou o homem? Deus forma o homem de pó da terra e depois o que é que lhe faz? Insufla-lhe o seu sopro. Todo o homem, toda a mulher, mesmo que marcados pelo pecado, mesmo que no mais longe de Deus, continuam a respirar do sopro de Deus. Continuam a respirar do sopro de vida que é o Espírito Santo. Todos nós somos seres espirituais. Até os ateus. Até aqueles que parecem que estão mais longe, continuam a ter ao fundo de si este Espírito Santo, que só está à espera de uma oportunidade para poder jorrar. E não é isso que nós também fazemos muitas vezes a experiência no renovamento. Não é essa a experiência que nós fazemos de, no fundo, por um lado sentimos que é o Senhor que nos está a dar o Espírito Santo, por outro lado sentimos que é de dentro de nós que vem esta força, que é de dentro de nós que vem esta coisa, que sempre lá esteve. Sempre lá esteve, desde a criação, especialmente desde o nosso batismo, mas que finalmente vem ao de cima e brota. E o que diz aqui é que mesmo até a nível das culturas, a nível daquilo que é, onde é que está, na realidade, um olhar de fé sobre a realidade não pode deixar de reconhecer o que semeia o Espírito Santo. Há que reconhecer muito mais que sementes do Verbo, visto que se trata de uma autêntica fé católica. Ou seja, aqueles nossos irmãos que nos parecem estar muito longe da fé, se nós vamos apenas com um olhar que eu lhe vou dar qualquer coisa, eles não vão querer receber. Não vai ser credível. E não estamos a acreditar que o Espírito Santo já lá está. Agora, se nós vamos no intuito de despertar o dom de Deus que há em ti, se nós vamos com o intuito de deixar que a pessoa deixe manifestar aquilo que já está lá, mas que se calhar está coberto e está manchado e está com muita crosta por cima, então aí sim, o Espírito Santo vai deixar correr. Eu tenho feito muito esta experiência, sabem? Tenho feito esta experiência. Agora está a terminar em Arroios um curso alfa, que eu estive a acompanhar. E posso-vos dizer que tivemos o fim de semana em que se falou do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo, etc, etc. Depois vamos rezar uns pelos outros. E as pessoas, pois está bem, iam, estavam 3, 4 irmãos a rezar por eles, não sei o quê, pediam ao Espírito Santo, cantavam cântico ao Espírito Santo, rezavam em línguas, etc, etc, isso tudo. Pronto. Depois eu ia falando com outro, então o que é que gostaste? Eu gostei muito realmente, humanamente, de ver as pessoas a rezar por mim, não sei o que mais. E eu, ok, eu cá para mim, ok, isto é bom, mas não é suficiente. Ou seja, reconhecer os irmãos como irmãos é bom, mas não é suficiente. E eu então perguntei-me, oh meu Deus, mas então como é que vai ser? Então, daí uns tempos que fizemos foi pô-los em conjunto, pessoas que há 3 semanas nem nunca tinham se calhar ouvido falar do Espírito Santo, a rezar umas pelas outras.
por outras circunstâncias, mas fazer esta experiência. Então aí sim. Depois vieram dizer, realmente vi Deus a agir. Vi Deus a agir porque eu compreendia que não era de mim. Não era de mim que as coisas vinham, era realmente algo que falava em mim, que era o Espírito Santo, que era Deus. Faço-me entender com este exemplo. Ou seja, às vezes nós achamos que as coisas vêm apenas das fórmulas e das coisas e etc., mas esquecemos de acreditar que aquele nosso irmão, que até se calhar está mais afastado da fé, ele também tem o Espírito de Deus. Ele também tem o Espírito de Deus. E o Espírito só está à espera de se soltar. Faço-me entender? Ou seja, e quando nós olhamos isto, eu ainda estou na introdução, quando nós passamos isto para um ambiente maior de culturas, então nós conseguimos mudar o nosso olhar em relação ao mundo. Mudar o nosso olhar em relação às coisas. Mas pronto. Passemos. O Papa, a seguir de falar destas dificuldades do mundo, vai falar das tentações dos agentes pastorais. Ok? Esta parte foi uma parte, se calhar vocês já ouviram falar bastantes vezes, porque é daquelas partes em que o Papa Francisco aqui, como é que se costuma dizer, chama as coisas pelos nomes. Ok? Mete o dedo na ferida. Tentações dos agentes pastorais. Entre parênteses. Vocês ouviram aquele discurso do Papa à Cúria Romana por altura de Natal? Ok? O que é que vocês ouviram falar sobre esse discurso? Os pecados da Igreja, sim. Os 15 pecados, das tentações da Cúria Romana, não sei quem, não é? Foi isso que ouviram falar. Quando os que leram o documento do princípio ao fim, por favor, levantem o braço. Muito bem. Ok. Qual é que era a mensagem principal desse documento? Emenda dos erros. É? Gostava de voltar a ler consigo, porque não é isso que eu ali vejo. Também vejo aí isso, mas não vejo que seja esse a mensagem principal. Eu achei que era um chamamento para a correção daqueles termos. Também houve esse chamamento, é verdade, mas continuo a achar que não é essa a mensagem principal. O Papa começa falando muito claramente. O que faz de nós cristãos é a união a Cristo. E fala da união a Cristo. Como viver uma relação com Cristo, a união com Cristo, etc. E depois fala, quando isso falha, depois há erros. E faz a lista dos 15 erros. Nós, naturalmente, quando olhamos para uma folha em branco com um ponto preto, o que nós vemos é o ponto preto. Não vemos a folha em branco. Ok? Naturalmente, com os nossos olhos, nós olhamos realmente isso. E ainda bem no sentido que, ok, também a mim aquela mensagem é de conversão. Pronto. Mas, se para nós essa conversão não passa, antes de mais, por esta experiência de união vital com Cristo, esta união a Cristo, então trata-se apenas de um moralismo que não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. E da mesma maneira, quando o Papa fala aqui das tentações dos agentes pastorais, com certeza que é aquilo que mais facilmente nós vemos, é aquilo que vai mal, mas, mais uma vez, nós temos de olhar para isto como um caminho de vida. Temos de olhar para isto como um caminho que nos possa ajudar a nos unir cada vez mais a Cristo, evitando estas coisas. Ok? Ou seja, na prática, quando vocês se reúnem para avaliar, quando se reúnem em núcleo do grupo de oração, ou qualquer que seja a estrutura que tenham, para avaliar, qual é que é o tempo que dão para bendizer a Deus e ver as coisas correram bem
E qual é que é o tempo que dão para ver as coisas correram mal e tentar corrigir? Pronto. Às vezes não é tempo perdido. Não é tempo perdido olhar também para as coisas que correram bem e dar graças a Deus. Porque senão tornamos-nos derrotistas e tornamos-nos azedos. Só olhamos aquilo que é preciso melhorar e cortar e andar e nananana. Ok? Procuremos também olhar o que de belo há e dar graças a Deus. Pronto. Mas, de qualquer modo, temos de falar destas tentações dos agentes pastorais. E quando nós pensamos em agentes pastorais, pensamos em quem? Os padres, os sacerdotes, sim. É bonito, não é? É o vizinho. Vai bater ali à porta ao lado. É. Ok. Vamos ler. Sinto uma enorme gratidão pela tarefa de quantos trabalham na igreja. Hã? Contou-se pelos dedos? Oh, minha santa, não diga uma coisa dessas. Não deixe o demónio tornar o seu coração assim tão negro. Não deixe. Louva a Deus. Agradeça a Deus por tudo quanto de belo há. Penitência. Durante uma semana, todos os dias de manhã, começa a dar graças a Deus. Está bem? Ok? Antes de começar a olhar, e olha para as pessoas que se calhar podiam fazer mais e dá graças a Deus por as coisas que elas fazem. Amém. Sinto uma enorme gratidão pela tarefa de quantos trabalham na igreja. Não quero agora deter-me na exposição das atividades dos vários agentes pastorais, desde os bispos até aos mais simples e ignorados dos serviços eclesiais. Prefiro refletir sobre os desafios que todos eles enfrentam no meio da cultura globalizada atual. Mas antes de tudo, e como dever de justiça, tenho a dizer que é enorme a contribuição da Igreja no mundo atual. A nossa tristeza e vergonha pelos pecados de alguns membros da Igreja e pelos próprios não devem fazer esquecer os inúmeros cristãos que dão a vida por amor, ajudam tantas pessoas, seja a curar-se, seja a morrer em paz em hospitais precários, acompanham as pessoas que caíram escravas de diversos vícios nos lugares mais pobres da terra, prodigalizam-se na educação de crianças e jovens, cuidam de idosos abandonados por todos, procuram comunicar valores em ambientes hostis e dedicam-se de muitas outras maneiras que mostram o imenso amor à humanidade inspirado por Deus feito homem. Agradeço o belo exemplo que me dão tantos cristãos que oferecem a sua vida e o seu tempo com alegria. Este testemunho faz muito bem e apoia-me na minha aspiração pessoal de superar o egoísmo para uma dedicação maior. É bonito. O Papa põe o dedo na ferida, é verdade. Mas antes de pôr o dedo na ferida, começa por dizer: dou graças a Deus por tudo aquilo que se faz. Que nós também saibamos ter este olhar positivo sobre as coisas. Apesar disso, como filhos desta época, todos estamos, de algum modo, sob o influxo desta cultura globalizada atual, que, sem deixar de apresentar valores e novas possibilidades, pode também limitar-nos, condicionar-nos, até mesmo combalir-nos. Pronto. Estas tentações, sem fazer uma lista exaustiva, o Papa fala de uma assédia egoísta. Assédia. É uma palavra que houve pessoas que disseram: o Papa inventou uma nova palavra. Pronto. É verdade que ele, nesta exortação apostólica, inventou novas palavras. Por exemplo, primeiriar, ou seja, ir à frente, ser o primeiro. Primeirar em português, exatamente. Primeirar. Pois foi assim que ficou traduzido. Foi primeiriar. Sim, primeirar, tem mais lógica em português. Primeirar, ou seja, ir à frente. Ele inventou realmente este termo. E muito bem, realmente. Coisa. Como?
Mundaneidade, sim, podemos dizer. Este termo de assédia era um termo que estava assim já um bocadinho escondido no fundo dos baús. Porque se vocês vão ler livros espirituais da Idade Média ou da Idade Moderna, fala-se lá de assédia a toda a altura. Ok? Só que depois começou-se a usar outros termos. No fundo, assédia pode-se traduzir quase como preguiça. Mas não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa. A preguiça, às vezes, tem uma origem mesmo física. Pronto. Às vezes estamos cansados e simplesmente não nos conseguimos levantar, não conseguimos fazer aquilo que temos para fazer, porque estamos fisicamente cansados. Ok? A assédia é mais numa linha espiritual. Ou seja, há tanta coisa para fazer. É que, não sei se há aqui alentejanos. Se houver, que me desculpem. Eu sou beirão, pronto, desculpa, irmão. Eu sou beirão, pronto. Mas é daquelas coisas que se diz: compadre, no outro dia tive uma vontade de trabalhar e até o que é que fizeste? Então aceitei-me esperando que ela passasse. Desculpa. É assim, eu também. Eu não fui muitas vezes ao Alentejo, mas cada vez que lá vou o calor é tanto que eu também só me apetece estar abaixo de nada. Compreendo, cada vez que passo do Tejo para baixo, compreendo melhor os nossos irmãos alentejanos, porque de facto, pronto. Mas isto para falar de quê? E da assédia. A assédia é isto a um nível espiritual, a um nível de alma. Ou seja, quer a nível pessoal, há aquele ponto que eu quero converter na minha vida. Mas dá tanto trabalho. É só um viciozinho. E estar a cortar-me deste vício vai dar tanto trabalho. É melhor não me preocupar muito com isso. Não é isso que me vai afastar do céu. Não é? Quantos de nós não pensamos isto? Venho esta semana de um retiro espiritual. Estive esta semana em retiro. E logo no primeiro dia do retiro, o bispo que nos falava de uma coisa que eu realmente sentia, mas ele conseguiu pôr as palavras naquilo. Que é, esta passagem do Evangelho que nós lemos este domingo, hoje, é aquela cura do leproso. O leproso diz: Senhor, se quiseres podes curar-me. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por um lado é uma afirmação de fé. Quer dizer, Senhor, eu sei que Tu és Deus Todo-Poderoso, se Tu queres, Tu podes curar-me. Por outro lado, é quase que uma permissão. Senhor, se quiseres, podes curar-me. Deixe que me cures. E nós nem sempre estamos dispostos a deixar que Deus nos cure. Nem sempre estamos... Às vezes esta assédia espiritual faz com que nós estamos confortavelmente no nosso canto, no nosso vício, no nosso pecado, na nossa... o que quer que a gente possa pensar, que às vezes vemos diante do Senhor: Senhor, eu sei que Tu podes curar-me, eu sei que Tu queres curar-me, mas espera um bocadinho. Não vamos por aí agora. Às vezes é preciso ter esta palavra: Senhor, se quiseres podes curar-me. Eu deixo que Tu me cures. Deus te criou sem Ti, não te quer salvar sem Ti. E por isso é importante também que nós tenhamos esta abertura de coração para dizer ao Senhor: Senhor, se Tu quiseres podes curar-me. E às vezes, quando nós não somos capazes, há uma coisa maravilhosa que é os irmãos. Os irmãos. Quantas vezes encontramos curas nos Evangelhos que não são as próprias pessoas que pedem, mas são os irmãos. Os 4 que descem o paralítico na enxerga, o pai Jairo, da sinagoga, que vai pedir ao Senhor a cura da sua filha, etc. O centurião, que vai pedir ao Senhor a cura do seu servo. Nós também podemos pedir pela cura dos outros. A mãe que pede pela filha. Temos tantos exemplos no Evangelho, mas também, ou seja, não desesperemos. E se nós, eu tenho tido esta experiência esta semana, se nós não conseguimos pedir ao Senhor que nos cure, peçamos aos irmãos para pedirem ao Senhor que nos cura. E resulta, e funciona. Aleluia. A sério.
Pronto. Esta assédia, podemos vivê-la a nível pessoal, podemos também vivê-lo a nível do nosso grupo de oração. Pois o bispo falou-nos disto e daquilo e daquele outro, há isto e aquilo para fazer, mas será que vale a pena? Será que tanto trabalho? Sim, nós devíamos, se calhar, juntos sentimos este apelo do Senhor a irmos evangelizar, ou a irmos visitar doentes, ou a irmos fazer isto ou fazer aquilo, mas está tanto trabalho, não é? É a assédia. A assédia egoísta. Porque aqui já não estou a pensar nos outros, só estou a pensar em mim mesmo, no meu próprio conforto. Oh céus. Bem, não ao pessimismo estéril. Não ao pessimismo estéril. Acho que sobre isto já falei aqui um bocado, não é? Se nós olhamos sempre para o copo meio cheio... Não, desculpem. Se nós olhamos para o copo meio vazio, vamos dar em malucos. Procuremos olhar para o copo meio cheio. Ok? Quando nós vemos uma luz ao fundo do túnel, não pensemos sempre que seja um comboio a vir na nossa direção. Ok? Pode ser a saída do túnel. Ok? Não ao pessimismo estéril. Ok? Só assim conseguiremos dar. Por isso é que no renovamento nós louvamos o Senhor. Isto é coisas que às vezes as pessoas estranham. Porque estão habituadas que quando nós falamos com Deus é para lhe pedir, é para nos queixarmos e isso tudo. Isso também tem o seu lugar. A oração também passa por isso. Agora, agradecer ao Senhor, ver como Ele é bom e dar-lhe graças por isso. Pronto. Ok? Que os nossos tempos de louvor sejam realmente tempos de louvor. Agradecer gratuitamente a Deus. De maneira a criarmos este olhar mais positivo sobre as coisas. Não ao pessimismo estéril. Ok? E não pensem tanto a fazer como a avestruz, a enterrar a cabeça debaixo da areia. Não. Estamos a ser evangélicos. Evangélicos no sentido da palavra, no sentido estamos a ser fiéis ao Evangelho. Ok? Pronto. Isto está a dizer que eu tenho de acabar. 67, 69, 70. Sim às relações novas geradas por Jesus Cristo. Ok? Sim às relações novas geradas por Jesus Cristo. Neste tempo em que as redes e demais instrumentos de comunicação humana alcançaram progressos inauditos, sentimos o desafio de descobrir e transmitir a mística de viver juntos, misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, participar nesta maré um pouco caótica que pode transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade, uma caravana solidária, uma peregrinação sagrada. E eu desafio que façamos um pouco o exame de consciência de saber quantas vezes durante a semana é que eu encontro ou telefono aos meus irmãos do meu grupo de oração. Encontrar-nos uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias para rezarmos juntos, é bom. Não digo que não seja. Demos graças a Deus por isso. Mas nós temos de viver estas relações humanas novas, geradas em Cristo. E se eu me contento em não voltar a ver os meus irmãos durante uma semana, não sei se isso será muito bom sinal. Se já o fazem, graças a Deus. Quem me dera, eu às vezes fazer. Porque eu também tenho uma espécie de grupo de oração na comunidade Emanuel, que é a fraternidade semanal, e que é realmente um desafio. Encontramos todas as semanas para rezar a Deus juntos, para partilhar a palavra, etc. E depois, durante a semana, quando nos contactamos, muitas vezes é saber, então é para a semana, a que horas é e aonde? Pronto. Isso também eu falo a mim. Se nós não temos este saber viver como irmãos, ok? Então, isso também fica muito aquém daquilo que o Senhor nos quer dar. Relações novas geradas por Jesus Cristo.
superar a suspeita, superar a desconfiança permanente, superar o medo de sermos invadidos, superar as atitudes defensivas que nos impõem o mundo atual. É natural que os tenham. É natural que tenham algum pudor em abrir a vossa casa aos vossos irmãos do grupo de oração. É natural que o vivam. Mas têm de aprender a acabar com isso. A pedir ao Senhor a graça de poderem acolher os irmãos também no vosso lar. Ok? E falo no sentido próprio, falo também no sentido figurado. Pronto. Mas não ao mundanismo espiritual. Cá está. Foi a irmã que disse há bocado mundanismo. Cá está. Não ao mundanismo espiritual. Ou seja, o Papa Bento XVI dizia isto com outras palavras. Falava de uma apostasia silenciosa. Ou seja, como é que eu ia dizer? A colocar Deus nos limites de uma religião de Estado, quase. Ok? Ou seja, Deus, tudo bem. Acreditas em Deus? Pois, estás na tua liberdade. Mas acreditas em Deus daquelas paredes para dentro. Daquelas paredes para fora, não interessa se acreditas em Deus, se não acreditas em Deus. E nós vamos viver como se Deus não existisse. Ok? Este é um perigo. E o reverso da medalha que vai acabar, que é o mesmo no nosso interior, é este mundanismo espiritual. Ou seja, a dizer que espiritualmente, ok, o que é importante é eu me sentir bem comigo mesmo, o que é importante é eu ser bom com o outro, o que é importante é pronto. Não. Não. Isso é bom, mas não chega. O que é importante é que tu vivas do Espírito Santo de Deus. O que é importante é que tu vivas unido a Jesus Cristo. Tudo o resto é consequência. Seres bom cidadão, fazeres boas ações, ajudar o teu próximo, pagar os teus impostos, etc. Isso são consequências de estares unidos a Cristo, de viveres do Espírito. Ok? Se para ti a religião são as segundas coisas, é ir à missa, ser bom e etc., sem esta união vital a Cristo, não estás a prestar um bom serviço. Precisas de converter. Precisas de converter. E precisamente é isto, este mundanismo espiritual. Ou seja, que a nossa vida espiritual se limite a fazer coisas, aos fenómenos. Percebem o que é que eu quero dizer? Às manifestações visíveis. Se a nossa vida espiritual se limita às coisas que se vêem, é um mundanismo espiritual. Ok? Ou seja, procuremos realmente cultivar esta relação íntima espiritual com Cristo. Bem, só esta frase. Não há guerra entre nós. Dentro do povo de Deus e nas diferentes comunidades, quantas guerras. No bairro, nos locais de trabalho, quantas guerras por invejas e ciúmes, mesmo entre cristãos. O mundanismo espiritual leva alguns cristãos a estar em guerra com outros cristãos que se interpõem na sua busca pelo poder, pelo prestígio, pelo prazer ou segurança económica, etc, etc. Não há guerra. Pierre Coursat, fundador da comunidade Emmanuel, deixou-nos apenas uma regra: não criticar. A única regra. O resto pode mudar tudo. Aquilo, da maneira como a comunidade Emmanuel funcionava na altura em que ele morreu, ou como não, isso podemos mudar tudo. Agora, não criticar, essa é a regra. E, no entanto, ele era de profissão, era crítico de cinema. É a parte mais irónica. Mas pronto, é uma crítica diferente, a gente entende, não é? Pronto. Mas é dizer não criticar. A crítica é um cancro que começa a minar as comunidades e que depois, para extirpar, só mesmo removendo as pessoas que lá estão. Portanto, não há crítica. Mesmo por brincadeira. Mesmo por brincadeira. Não há crítica.
Quando a gente quer fazer aquilo que a gente chama uma crítica construtiva, ou vamos falar diretamente à pessoa a quem diz respeito, então aí não é uma crítica construtiva, é uma correção fraterna, ou então não vamos andar a comentar com terceiros. Porque aí, eu estou-te a dizer isto que o outro fez, mas isto é uma crítica construtiva, que é para nós percebermos melhor como é que é. Não é nada. Estás a matar a imagem que o teu irmão tem do outro. Não criticar. E depois, fala com outros desafios, como a pastoral juvenil, como o lugar das mulheres na igreja, como o lugar dos leigos também na igreja, etc, etc. Pronto. Como já disse, não pretendia oferecer um diagnóstico completo, mas convido as comunidades a completarem e a enriquecerem estas perspectivas a partir da consciência dos desafios próprios e das comunidades vizinhas. Espero que, ao fazê-lo, tenham em conta que todas as vezes que intentamos ler os sinais dos tempos na realidade atual, é conveniente ouvir os jovens e os idosos. Tanto uns como outros são a esperança dos povos. Repito, é importante ouvir os jovens e os idosos, porque tanto uns como os outros são a esperança dos povos. Os idosos fornecem a memória e a sabedoria da experiência, que convida a não repetir tontamente os mesmos erros do passado. Os jovens chamam-nos a despertar, a aumentar a esperança, porque trazem consigo as novas tendências da humanidade e abrem-nos ao futuro. Onde é que está a página 87? Futuro. De modo que não fiquemos encalhados na nostalgia de estruturas e costumes que já não são fonte de vida no mundo atual. Os desafios existem, é para serem superados. Sejamos realistas, mas sem perder a alegria, a audácia e a dedicação cheia de esperança. Não deixemos que nos roubem a força missionária. Por isso, convido-vos agora a cantarmos um cântico de louvor, dando graças ao Senhor, porque sabemos que esta crise que nós vivemos é para renascer. E sabemos que o Senhor já é vencedor. Nós já temos a vitória ganha. Perdemos algumas batalhas pelo caminho, mas a guerra está a ganha. A guerra está a ganha. Por isso, louvemos o Senhor com o coração cheio de alegria, dando-lhe graça pelo futuro de esperança que Ele nos dá. Amém.